Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal. Na aula de hoje eu trago para vocês essa linda peça aqui, que é o Supla Primavera. Já tem, gente, essa base é bastante conhecida, inclusive aqui no canal já tem com essa base. Esse trabalhado aqui também já é bastante conhecido aqui no canal, mas eu quis trazer do meu jeitinho, deixar o tutorial completo aqui para vocês, tá? Desde a florzinha, tá tudo nessa mesma videoaula. Como que eu faço a aplicação? A confecção está fácil, você que é iniciante não vai ter dificuldade, porque eu sigo com explicações detalhadas, carreira a carreira, até o finalzinho, juntinho com vocês. Minha peça ficou medindo 42 centímetros de diâmetro, lembrando sempre que essa medida pode sofrer alteração, dependendo aí da tensão do seu ponto, e o material que você vai estar utilizando também. Eu espero de coração que vocês gostem de me acompanhar a mais essa videoaula. Bom, eu usei aqui na minha peça barbante, usei o fio Apollo da Círculo fio 6, pode confeccionar também no fio 4, porém a sua peça vai ficar menorzinha aí, tá? Pode usar o fio de sua preferência e trabalhar a cor de sua preferência também. Ele fica uma peça maravilhosa também, sem as flores, então você tem a opção de não aplicar as flores se você desejar, fica bacana também para você fazer e encantar lindas mesinhas postas aí. A numeração da cor que eu usei está passando aqui no rodapé do seu vídeo, e a quantidade exata para uma peça. Então, é só você multiplicar pela quantidade que você deseja confeccionar e chegar ao resultado final da quantidade de materiais. Usei também o Barroco Multicolor e o fio Charme aqui nas florzinhas. Está tudo aqui no rodapé e você encontra também logo abaixo na descrição do vídeo. Usei também agulha para crochê 3,5 mm, tesoura para os arremates, cola pano da Círculo para os arremates finais, as colinhas são costuradas e um pinguinho de cola quente aqui para fixar. Eu uso muito essa pistolinha aqui, gente, inclusive eu tenho duas aqui guardadas em casa, de tanto que eu amo. Então, vocês podem tirar print, mas vai estar tudo aí na descrição do vídeo também, 127, 220 volts, 55 watts, IPX0. Ela é excelente. E tudo isso você encontra com segurança e facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. Inclusive, o refil para cola quente, você encontra pacotão assim de 1 kg. E eles enviam para todo o Brasil. O link do site consta logo abaixo na descrição do vídeo. Bora iniciar a nossa aulinha de hoje. Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui meu trabalho. Sempre alerto vocês, eu vou estar iniciando com o círculo mágico. Mas se você tem dificuldade, pode iniciar com 6 correntinhas e fechar o círculo com um ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou dar uma voltinha assim, olha, em 2 dedos. Deixo o fio que vem do novelo pra cima, travo aqui, olha. Entro aqui por baixo desse fiozinho, busco o fio que vem do novelo, giro a agulha, já faço aqui meu primeiro pontinho baixo, ok? Travei. Faço mais 2 correntinhas para ficar na altura do meu primeiro ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui dentro do círculo, sempre laçando o fio, voltando lá no círculo, 12 pontos altos. Eu já tenho 2, contando com as 3 correntes iniciais que fez a vez do primeiro. Aqui meu terceiro ponto, o quarto. Aqui meu 11º ponto alto e o 12º. Lembrando que é contando com as 3 correntes iniciais, tá? 12 pontos altos. Dou uma alongada para não escapar e puxo aquele fiozinho que eu deixei sobrando. Pode fechar bem, tá, gente? Aperta bem. Quem iniciou com 6 correntes, também é possível deixar esse miolinho de 12 pontos bem fechadinho também. Retomamos aqui o trabalho. Vou finalizar com ponto baixíssimo bem no pezinho da terceira correntinha, daquelas 3 iniciais. Ponto baixíssimo. Primeira carreira finalizada, um círculo com 12 pontos altos. Nossa próxima carreira, vamos subir daqui já, ó, 3 correntes, altura de 1 ponto, laço o fio, volto no mesmo ponto e trabalho mais um ponto alto, ou seja, 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho no meu próximo ponto, 2 pontos altos sobre ele. Nesta carreira, vamos trabalhar 2 pontos sobre cada ponto de base, ou seja, se na carreira anterior tínhamos 12, nessa segunda carreira teremos um total de 24 pontos. 2 pontos sobre cada ponto da carreira anterior. Finalizando aqui a minha carreira, meu último ponto alto, 2 pontos também sobre ele, ficando no total de 24 pontos. Finalizo com ponto baixíssimo aqui no pezinho da terceira correntinha, aonde iniciamos a carreira. Nossa próxima carreira agora, daqui também eu já subo 3 correntes,
altura do meu primeiro ponto alto. Laço o fio, volto no mesmo ponto e trabalho mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Só que agora eu faço 2 correntes de intervalo, pulo apenas um ponto de base e no próximo trabalho 2 pontos altos também sobre o mesmo ponto. Novamente, 2 correntinhas. Quem preferir pode fazer uma correntinha, tá? É que meu ponto é muito apertado. Caso o seu seja mais soltinho, uma correntinha que é o suficiente de intervalo. Fiz as 2 correntes, então, pulo um ponto, venho no próximo, 2 pontos altos sobre ele. E será essa a nossa repetição por toda a volta. Vamos ter aqui um total de 12 bloquinhos de 2 pontos altos, todos com 2 correntes de intervalo, e quem preferir tiver o ponto mais soltinho, pode fazer uma correntinha de intervalo. Vou adiantar minha carreira e já volto aqui com vocês. Finalizando aqui mais uma carreira, 2 correntes, pulo um ponto de base e no próximo, 2 pontos altos sobre ele. Meu último bloco de 2 pontos. 12 blocos no total, tá, gente? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Faço o meu último intervalo de 2 correntes e finalizo aqui no pezinho da terceira correntinha, onde iniciamos a carreira, ponto baixíssimo. Nossas próximas carreiras agora, toda vez que a gente for iniciar a próxima carreira, a gente sempre vai caminhar até o próximo ponto de base. Sempre vamos deixar o primeiro sem estar trabalhando. Então, eu estou no primeiro, eu venho sobre o segundo ponto, faço um ponto baixíssimo também. Estando sobre o meu segundo ponto, eu dou início, subindo 3 correntes, altura de um ponto alto, e no intervalo de correntinha, agora eu sempre vou estar trabalhando 2 pontos altos. Então, agora nossos blocos passam a ficar com 3 pontos cada bloco. Mantenho 2 correntes de intervalo ainda, e lembrando que se seu ponto for mais soltinho, você pode fazer uma correntinha. O ideal é você fazer e ver como que ficou a tensão do seu ponto, tá? 2 correntes, então, eu passo para o próximo bloco, lembrando sempre de pular o primeiro ponto de cada bloco e vir nos demais. Eu tenho apenas um, então, eu faço um ponto alto sobre ele. E no intervalo, sempre 2 pontos. Mais um bloco de 3 pontos. 2 correntes e repito nos demais. Pulo o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. E no intervalo, mantenho 2 pontos. 2 correntes e repito nos demais. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último bloco, pulo o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. E aqui meu último intervalo, 2 pontos altos. Sempre teremos um total de 12 blocos, tá, gente? E a cada carreira, nossos blocos vão ficando com um pontinho a mais. Eram 2, agora 3. Nesta carreira que vamos iniciar, será 4. Portanto, eu faço aqui meu último intervalo de 2 correntes, finalizo sempre no pezinho da terceira correntinha onde iniciamos a carreira, ponto baixíssimo. E toda vez que for iniciar a próxima, deixo o primeiro. Estamos sobre o primeiro, eu venho sobre o segundo, com baixíssimo também. Estando sobre o segundo, eu dou início. 3 correntes, altura do primeiro ponto. Nos demais, sempre ponto sobre ponto, eu só tenho mais um. E no intervalo, sempre 2 pontos. Reparem que agora nossos blocos passam a ter 4 pontos cada um. 2 correntes ainda de intervalo, venho para o próximo, sempre pulo o primeiro ponto e trabalho o restante que eu tenho. Eu tenho 2, ponto sobre ponto. E no intervalo, sempre 2. 2 correntes e repito nos demais. Bom, aqui já estou finalizando também meu último bloco, sempre lembrando de pular o primeiro ponto de cada bloco e trabalhando ponto sobre ponto nos demais, e no intervalo de correntinha, 2 pontos altos. Meu último bloco de 4 pontos concluído. 2 correntes, finalizo aqui no pezinho da terceira correntinha. Próxima carreira, eu vou estar sempre junto com vocês, tá? Caminho novamente até o próximo ponto de base com baixíssimo, deixando assim o primeiro aqui para trás. 3 correntes iniciais, altura do meu primeiro ponto, trabalho ponto sobre ponto nos demais, eu tenho mais 2. E no intervalo de correntinha, sempre 2. Então, agora, o nosso bloco passa a ter 5 pontos cada bloquinho. 2 correntes, venho no próximo bloquinho, pulo o primeiro, trabalho os 3
restantes, ponto sobre ponto, e no intervalo, 2 pontos altos. 5 pontos em cada bloco, 2 correntes e repito nos demais. Bom, aqui já estou finalizando também mais uma carreira, meu último bloco, pulo o primeiro ponto sempre, nos demais ponto sobre ponto, tenho 3 a serem trabalhados e no intervalo sempre 2, o meu quarto e o quinto ponto. 2 correntes de intervalo e sempre finalizando aqui no pezinho da terceira correntinha, onde iniciamos a carreira. Próxima carreira, o mesmo procedimento, caminho até o próximo ponto, o segundo, baixíssimo, estando sobre o segundo, eu subo 3 correntes à altura do meu primeiro ponto, trabalho nos demais, que são 3, então venho no próximo, meu segundo ponto alto, no próximo, o terceiro, no próximo, o quarto, e no intervalo sempre 2, o quinto e o sexto. Nesta carreira, cada bloco terá 6 pontos, 2 correntes, venho no próximo bloco, pulo o primeiro, trabalho os 4 restantes, ponto sobre ponto, e no intervalo, 2 pontos altos. 2 correntes e repito nos demais. Bom, finalizando aqui meu último bloco de 6 pontos, já pulei o primeiro, já estou com 2 pontos trabalhados. Aqui no próximo, o terceiro, no próximo, o quarto, e no intervalo, 2 pontos altos, o quinto e o sexto. Faço 2 correntinhas de intervalo e finalizo com ponto baixíssimo no pezinho da terceira correntinha. Bom, pessoal, agora no meu caso, eu vou começar as minhas diminuições, porque para mim, esta medida aqui já está ótima. Só que eu quero trazer a dica para você que quer fazer o seu trabalho aí maior. Edilene, eu quero um pouco maior. Você vai dar continuidade ao mesmo procedimento que eu vim com vocês carreira a carreira. Vai iniciar a próxima? Vai iniciar a partir do segundo. O primeiro sempre deixa para trás. Sobe as 3 correntinhas, que é a altura do primeiro ponto, vai trabalhar. As 3 correntes conta como o primeiro, aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e no intervalo 2, o sexto e o sétimo. Na próxima 8, na próxima 9 e assim por diante. Vou colocar do lado, vou pegar minha peça para mostrar para vocês que eu trabalhei até 6 pontos e comecei a diminuição. O meu suplá ficou com essa medida que eu passei para vocês no início do vídeo, com 42 centímetros de diâmetro. Então, até o 6º ponto para mim tá ótimo, eu já fiz os testes aqui. Se você aumentar, aqui na parte do acabamento, você vai ter que fazer modificação também. Então, o ideal é que você assista todo o vídeo e depois você veja como que vai ser melhor para você proceder. Se vai fazer maior ou na mesma medida que o meu. Para quem quer fazer menor, é o mesmo procedimento. Eu trabalhei até 6 pontos, se você quer menor, trabalhe até 5 pontos. Também, quando chegar aqui na parte do acabamento, você vai ter que fazer adaptações. Só que aí, quando chegar aqui nessa parte, eu trago mais dicas para vocês. Por isso que eu citei, né, que é bom você assistir toda a videoaula e depois você tirar suas conclusões, se vai fazer maior, menor ou na mesma medida aqui da videoaula. Bom, então vamos lá, vamos iniciar então as diminuições. Se você acrescentou ou não a sua peça, as diminuições é o mesmo procedimento, tá, gente? Finalizei aqui então, nós estamos aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, juntinho com vocês, tá? Vamos iniciar então a primeira carreira de diminuição, mesmo procedimento, sempre deixando o primeiro sem trabalhar, caminha até o segundo, ponto baixíssimo, estando sobre o segundo, eu subo 3 correntes, já é meu primeiro ponto alto. Nos demais, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto, aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Não trabalho mais os 2 pontos aqui no intervalo, tá? Porque agora não vamos mais fazer acréscimo. Vamos começar as diminuições, mas lembrando mais uma vez, se você for fazer acréscimo, acrescentar para sua peça ficar maior, você trabalha 2 aqui, vai ficar com 7. Na próxima carreira com 8 e assim por diante. Fiquei com 5 pontos, então, na nossa primeira carreira de diminuições. Faço 2 correntinhas ainda de intervalo aqui, tá, gente? No intervalo, agora eu faço um ponto alto,
duas correntinhas e venho para o próximo bloco. Pulo o primeiro, a partir do segundo eu inicio ponto sobre ponto. Aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Duas correntes ainda de intervalo. No intervalo eu faço apenas um ponto alto, duas correntes, venho para o próximo bloco, perdão, e repito novamente o mesmo procedimento por toda a volta. Finalizando aqui, então, meu último bloco, pulei o primeiro ponto, já estou com 3, aqui no próximo, quarto, e aqui sobre o último ponto, meu quinto ponto alto. Faço as duas correntinhas, meu último intervalo, um ponto alto, duas correntes, e finalizo sempre no pezinho da terceira correntinha, onde iniciamos a carreira, ponto baixíssimo. Bom, agora eu tenho mais dica para trazer para vocês, tá? Gente, é o seguinte, o meu ponto, ele é muito apertado. Então, aqui onde eu fiz duas correntinhas, se o seu ponto for muito soltinho, pode fazer uma correntinha, tá? Se ele for mais apertadinho, mantenha duas correntinhas. Mais uma carreira de diminuições, eu vou trazer a dica aqui na frente para vocês. Finalizei com baixíssimo, venho até o próximo, segundo ponto com baixíssimo também. Estando sobre o segundo ponto, eu subo as 3 correntes. A altura do meu primeiro ponto alto. Tenho mais 3 aqui a ser trabalhado. Trabalho ponto sobre ponto, então aqui o segundo, o terceiro, e aqui no último, o meu quarto ponto alto. Agora, nossos blocos passam a ter 4 pontos, estamos diminuindo. Faço duas correntinhas para fazer o meu primeiro ponto alto aqui nesse intervalo. Agora, eu faço apenas uma corrente, venho no próximo intervalo, um ponto alto. Duas correntes e venho para o próximo bloco. Pulo o primeiro e trabalho ponto sobre ponto nos demais. Ficando com 4 pontos em cada bloco. Então, o que que acontece aqui nessas correntinhas de intervalo que eu estou passando para vocês? Ao entrar aqui, ó, para fazer o ponto alto nos intervalos, eu faço duas correntes. Entre um ponto alto e outro, eu faço apenas uma. Ao sair aqui para passar para o próximo bloco, eu faço duas. Por que que eu faço isso, gente? Porque o meu ponto, ele é apertado. Então, se você tem um ponto mais soltinho, pode seguir tudo com uma correntinha que você não vai ter problema aí. Seu ponto é mais soltinho. Se for mais apertadinho, sempre vai seguir com duas correntes, porque exige mais pontos, tá? Se eu fizer tudo com uma corrente de intervalo aqui nesses bloquinhos, o meu trabalho vira um chapéu. Se eu fizer todos com duas correntes, o meu trabalho cria babados. Então, eu faço isso para equilibrar o meu trabalho e ficar dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó. Fica certinho, tá vendo? Olha, ele não criou babados e também não virou um chapéuzinho. Para isso, eu preciso fazer desta forma que eu estou passando para vocês. Ao entrar aqui para fazer o ponto alto, eu faço duas correntes, mas entre um ponto e outro eu faço apenas uma. Ao sair aqui também, eu faço duas para entrar no bloquinho, tá? Então, veja se dessa forma vai ser útil aí para você também equilibrar o seu trabalho. Eu passo todas as dicas que eu acho que é fundamental aí para vocês. Então, aqui eu vou entrar para fazer os bloquinhos de um ponto, eu faço duas correntes. Venho no primeiro intervalo, um ponto alto. Entre um ponto alto e outro, olha, eu tenho mais um intervalo, é mais um bloco, mais um ponto, aliás. Eu faço apenas uma corrente. Venho no intervalo, o meu segundo ponto alto. Vou sair aqui, não tenho mais ponto alto, vou entrar no bloquinho, duas correntes. Pulo um ponto do bloco, trabalho os 4 restantes. E aqui meu quarto ponto. Ok? Então, somente uma corrente entre um ponto e outro. Ao entrar duas e ao sair duas. E seguimos assim por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreira juntinho com vocês. Duas correntes, bem no intervalo, um ponto alto. Agora, apenas uma corrente, próximo intervalo, um ponto alto. E agora, duas correntes. Finalizo com ponto baixíssimo no pezinho da terceira correntinha.
Próxima carreira de diminuição, também o caminho até o segundo ponto de base, ponto baixíssimo, subo as 3 correntes, altura do meu primeiro ponto, tenho mais 2 pontos a serem trabalhados, trabalho ponto sobre ponto. Nesta carreira, teremos 3 pontos altos em cada um dos nossos blocos. E olha, meu trabalho vai ficando bem certinho, tá, gente? Usa essa dica também, caso seu ponto seja aí parecido com o meu. Então, ao entrar aqui para fazer os pontos altos, olha, 2 correntes, venho no primeiro intervalo um ponto alto. Agora, entre um ponto alto e outro, eu faço apenas uma corrente. Venho no próximo intervalo, um ponto alto. Uma corrente, próximo intervalo, um ponto alto. Não tenho mais intervalo, não vou fazer mais um pontinho alto, então eu faço 2 correntes. Venho para o próximo bloco, pulo o primeiro e trabalho os 3 restantes, ponto sobre ponto. Mais uma vez aqui juntinho com vocês, vou entrar para fazer os bloquinhos de um ponto, então são 2 correntes. Primeiro intervalo, um ponto alto. Entre um ponto alto e outro, uma corrente, próximo intervalo, um ponto alto. Uma corrente, próximo intervalo, um ponto alto. Ao sair aqui dos blocos, 2 correntes e venho para o meu bloquinho de diminuição, sempre pulando o primeiro e trabalhando os demais, ponto sobre ponto. 3 pontos altos em cada bloco. E repito o mesmo procedimento por toda a volta. Finalizando mais uma carreira junto com vocês, 2 correntes, intervalo, um ponto alto. Aqui eu já havia feito meu último bloco de 3 pontos. Uma corrente, próximo intervalo, um ponto alto. Uma corrente, meu último intervalo, ponto alto. Estamos com 3 pontos altos aqui nos nossos bloquinhos de apenas um ponto, tá, gente? Olha, 3 pontos. Faço, então, as 2 correntes aqui e finalizo com ponto baixíssimo no pezinho da terceira correntinha. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa última carreira de diminuição, caso você trabalhou na mesma medida que o meu. Se você acrescentou, você vai ter mais carreiras aí pra frente e vai ficar com mais pontos altos aqui do que eu, tá? Aqui na minha última, eu terei 4 pontos altos aqui nesses bloquinhos. Até você chegar a 2 pontos aqui nesse bloquinho de diminuição, você vai ter mais pontos aqui, porque acrescentou lá embaixo, ok? Mas o ideal é que você trabalhe até ficar apenas com 2 pontos nesses blocos de diminuição. Então, eu vou fazer a minha última carreira, também caminho com baixíssimo até o segundo ponto, subo 3 correntes e só tenho mais um ponto à frente a ser trabalhado, ficando com 2 pontos aqui no bloco. 2 correntes, porque vou entrar aqui, ó, para fazer o pontinho alto nos intervalos. Entre um ponto alto e outro, eu faço apenas uma corrente, próximo intervalo, meu segundo ponto alto. Uma corrente, próximo intervalo, terceiro ponto alto. Uma corrente, próximo e último intervalo, um ponto alto. 4 pontos agora nesta carreira, tá? 2 correntes, porque eu vou sair aqui dos bloquinhos, venho no bloco de 3 pontos, pulo o primeiro e faço os 2 restantes. Então, lembrando mais uma vez, mesmo se você acrescentou aqui nas carreiras de aumento, você deve seguir as diminuições até que tenha apenas 2 pontinhos aqui nos seus bloquinhos. Vou repetir mais uma vez o mesmo procedimento com vocês. 2 correntes, intervalo, um ponto alto. Uma corrente, próximo intervalo, um ponto alto. Uma corrente, próximo intervalo, um ponto alto. Uma corrente, próximo e último intervalo, um ponto alto. 4 pontos. 2 correntes e aqui no bloquinho de 3 pontos, pulo o primeiro e faço os 2 restantes. Lembrando também, gente, mais uma vez, é sempre bom a gente ressaltar, se o seu ponto for muito apertadinho, pode fazer 2 correntes em todos os intervalos. Se for mais soltinho, você faz uma corrente. O meu nem com 2 dá certo, só 2. Como eu já citei, ele cria babados e só com uma ele vira chapéu. Somente fazendo esse procedimento aqui que eu estou passando para vocês, que a minha peça fica assim, ó, bem certinha, tá? Do jeito que a gente gosta mesmo. Bom, então agora eu vou dar continuidade com a mesma repetição aqui por toda a volta. Finalizando mais uma carreira, meu último ponto aqui, o 4º ponto, 2 correntes e finalizo com um ponto baixíssimo no pezinho da terceira correntinha, onde iniciamos a carreira.
Bom, agora nós vamos trabalhar aqui uma carreira somente de pontos baixos. Então, daqui, aonde eu acabei de finalizar, lembrando que se você acrescentou aqui, você vai trabalhar até ficar com 2 pontinhos aqui apenas, tá joia? Mas vai ter mais pontos aqui. Eu tenho 4, você terá mais. Finalizei aqui, não caminhamos mais até o próximo ponto, daqui eu já subo 2 correntes, altura do meu primeiro ponto baixo. Venho no meu próximo ponto alto, 1 ponto baixo. Vou seguir aqui, olha, respeitando, aonde eu fiz 2 correntes, eu faço 2 baixos. Aonde eu fiz uma corrente, eu faço 1 baixo. Então, eu venho aqui, eu fiz 2 correntes, eu faço 2 pontos baixos, pegando por baixo da alça, olha. Tem um ponto alto à frente, eu trabalho um ponto baixo sobre ele. Agora, aqui eu tenho uma correntinha, eu faço apenas um baixo. Ponto alto, um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo. Ponto alto, um ponto baixo sobre ele, espaço de uma corrente, um baixo. Um ponto alto, ponto baixo sobre ele. Aqui eu já tenho 2 correntes, eu faço 2 pontos baixos. Ai, Edilene, e se eu seguir tudo com 2 correntinhas, porque meu trabalho é mais apertado ainda? Segue com 2 pontos baixos em cada intervalo. Mas se você vê que vai ter dificuldade, respeita a mesma quantidade que eu estou fazendo. Mas quando chegar aqui, ó, nessa parte dos bloquinhos, eu vou dar mais dicas para vocês, tá bom? Mas segue a tensão do seu ponto, senão se você fizer do meu jeito, seu ponto é mais apertadinho, você vai virar um chapéuzinho, tá? Fiz aqui 2 baixos, então, no intervalo, eu tenho os 2 pontinhos altos à frente, ponto baixo sobre cada ponto. E seguimos assim, gente, por toda a volta, olha, repetindo, intervalo de 2 correntes, 2 pontos baixos. Ponto alto, um ponto baixo sobre ele. Então, é ponto baixo sobre cada ponto alto, onde eu fiz uma corrente é um ponto baixo, aqui um ponto alto eu faço um baixo, intervalo, um ponto baixo, no ponto alto, um baixo, intervalo de uma corrente, um ponto baixo, ponto alto, um ponto baixo. Aqui eu já tenho 2 correntes, eu faço 2 pontos baixos. Já cheguei aqui no bloquinho de 2 pontos novamente, olha, um ponto baixo sobre cada um deles. E sigo com a mesma repetição por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, tem aqui um ponto alto à frente, faço um ponto baixo, e aqui meu último intervalo, onde eu tenho 2 correntes, então eu faço 2 pontos baixos. Finalizo com um ponto baixíssimo aqui, ó, no pezinho da segunda correntinha, lá onde iniciamos. Ponto baixíssimo. Gente, se vocês estiverem seguindo o passo a passo exatamente como o meu, você não vai ter dor de cabeça. Olha, fica certinho, tá? Meu ponto é apertado, mas não é extremamente apertado. Então, isso depende muito da tensão do ponto de cada um. Então, para você não ter dor de cabeça, faça o gráfico passo a passo exatamente como eu fiz na minha peça. Quando você tiver mais aí, né, craque nesses modelos, aí você faz maior ou menor, se preferir, tá bom? Falo isso para você que está iniciando na arte do crochê. Bom, agora nós vamos iniciar aqui os nossos bloquinhos, que forma aqui esses pontinhos, aonde que forma essa alça de argola e aonde a gente prende a nossa flor, tá? Nesses bloquinhos de 10 pontinhos que vamos iniciar agora. Portanto, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa parte, porque você que fez maior, eu vou trazer dicas. Daqui onde eu acabei de finalizar, eu vou subir 2 correntes. Altura de um ponto baixo. Eu preciso ter aqui, tá vendo que a gente tem 12 motivos em volta da nossa peça? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 flores e 12 arcos. Esses arcos, eles ficam entre um desenho e outro, olha, um desenho e outro. Entre eles, as flores ficam na direção do desenho. Então, o que nós vamos construir aqui agora são esses 10 pontos altos, que ficam em cima do desenho, de cada desenho, ok? Portanto, eu já estou em cima de um desenho aqui, onde acabamos de finalizar. Eu não posso fazer os 10 pontos daqui para cá, ele vai sair fora do desenho. Então, eu vou contar da seguinte forma. 4 pontos anteriores, eu vou deixar reservado para quando eu finalizar. 1, 2, 3, 4. Vou colocar um marcador aqui. Coloco aqui, então, um marcador. Aqui foi onde eu subi as 2 correntes, que já é um ponto baixo.
contei para trás. 1, 2, 3, 4. Coloco o marcador aqui nesse quarto ponto. Ou seja, se eu deixei 4 aqui, eu preciso de mais 6 para cá, para completar 10. Aí, Edilene, mas o meu ficou maior, eu acrescentei. Então, você vai ter que acrescentar esses bloquinhos também. Por isso que eu falei, assista todo o vídeo e aí você faz a sua análise. Eu vou fazer 10, você terá que fazer 12 ou 14, depende da quantidade que você acrescentou. O ideal é que esse bloquinho fique aqui, olha, entre esses blocos, tá? O meu vai ser 10, o seu pode ser 12, mas eles têm que ficar aqui, começando aqui e finalizando aqui, em cima do desenho. Tá joia? Então, já passei as dicas. Subi as duas correntes, meu ponto baixo, que não é o primeiro, porque o primeiro será aqui. 1, 2, 3, 4, esse aqui é o quinto. Vem no próximo, um ponto baixo, já é o sexto. No próximo, um baixo, já é o sétimo. No próximo, um baixo, já é o oitavo. No próximo, um baixo, já é o nono. E no próximo, um baixo. 10 pontos baixos. Incompleto, porque os outros 4, quando a gente der toda a volta, a gente finaliza. Ok? Então, aqui eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faça aqui um cordão de 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. Venho no próximo, um ponto baixo. Quem preferir aqui onde eu fiz 5 correntes, pode fazer 4, tá? Se o ponto for mais soltinho. Fiz um baixo. Ele está no pontinho baixo antes desse ponto alto, ó, o último ponto. Perto do meu próximo desenho. Sempre vai dar aqui. Portanto, se você tem mais pontos entre um desenho e outro, você vai ter que acrescentar pontos até você poder pular 3 e ficar aqui, nessa mesma direção. Então, é bem complexo para você que está iniciando, mas você que já entende mais do crochê, vai conseguir fazer sua peça maior, tá? Caso contrário, siga o passo a passo do meu jeitinho, que a sua peça vai ficar conforme você está vendo aí na imagem. Vai dar certinho, tá bom? Então, fiz o meu primeiro baixo, depois que eu pulei 3 pontos, e fiz a minha alça de 5 correntes. E ele está aqui, ó, nesse pontinho baixo, bem do lado desse último alto. Venho no próximo ponto baixo, o meu segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, sexto, aqui no próximo, sétimo, no próximo, o oitavo, aqui no próximo, o nono, e no próximo, o 10º. Repare que meu bloquinho de 10 pontos ficou bem em cima do meu bloquinho, olha só. Tá vendo? Nesta posição, é assim que sempre deve ficar. 10 pontos baixos. Faço o cordão de 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo 3 pontos de base. 1, 2, 3. Vem no próximo, um baixo. E reparem, já é o primeiro do bloquinho de 10. E ele já está aqui, ó, nesse baixo, do lado desse último ponto alto. Agora, é só seguir. No próximo, segundo. No próximo, terceiro, até completar 10. Ponto baixo sobre cada ponto baixo. Aqui já é meu nono ponto baixo e aqui o 10º. Mais um bloquinho de 10 pontos, finalizado. E na mesma direção, bem rente aqui ao meu desenho. Nós teremos 12 blocos de 10 pontos, ok? Então, fiz mais um aqui juntinho com vocês. 5 correntes, 3, 4 e 5. Pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3. No próximo, um baixo. E olha, na mesma direção, nesse pontinho baixo do lado desse pontinho alto. Sigo ponto baixo sobre cada ponto baixo até completar 10, esse aqui já é o primeiro. E repito, por toda a volta, o mesmo procedimento. Bom, pessoal, aqui estou finalizando, fiz aqui meu último bloco de 10 pontos. Já cheguei aqui próximo à minha marcação, onde eu tenho esse bloco aqui que está incompleto, onde temos apenas 6 pontos baixos aqui trabalhados, tá? Então, eu fiz meu último bloco de 10 pontos, faço as 5 correntes, 3, 4 e 5. Meu fio tá enroscando nas minhas florzinhas. Feito as 5 correntes, eu vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. E vai dar bem em cima onde eu tenho o marcador aqui, pra mim fazer meu primeiro baixo do próximo bloco.
Então, eu vou tirar o marcador. 1, 2, 3, no próximo, um baixo, que é onde estava o marcador. Meu primeiro baixo, no próximo, o segundo, no próximo, o terceiro, no próximo, o quarto. E aqui foi onde nós iniciamos, onde eu tenho mais 6 já trabalhados, completando 10. Eu venho no pezinho da segunda correntinha, olha, e faço meu ponto baixíssimo, finalizando aqui a nossa carreira. Busco o fio e passo aqui por dentro. Olha, fica bem certinho, tá, gente? Caso você acrescentou, como eu disse, as explicações é complexa, você vai ter que fazer aumento aqui nos seus bloquinhos. Onde eu fiz com 10 pontos, você terá que fazer com 12 ou com 14, depende da quantidade que você acrescentou. O que vai mudar aí na sua peça é a quantidade de pontos aqui nesses bloquinhos, tá? Ele sempre tem que ficar centralizado em cima dos nossos motivos aqui, tá joia? Bom, feito isso, o que que acontece? Como eu usei aqui outra cor, eu vou cortar o fio. Eu usei o fio verde para dar bem tom, assim, de primavera. Lembrando que você pode trabalhar a cor de sua preferência. Então, eu vou cortar o fio. Aí, Edilene, eu não quero cortar o fio, eu quero trabalhar todo numa cor só, até aqui esse acabamento. Eu não quero entrar com um verde que seja. Então, você vai caminhar aqui nos próximos pontos, até chegar no antepenúltimo ponto. Você vai deixar 2 aqui sem trabalhar. Então, você vai vir com baixíssimo no próximo, baixíssimo no próximo. Quando chegar aqui sobre o terceiro ponto de base, você já faz um ponto baixo, deixando os 2 últimos. E dá seguimento à videoaula, ok? Mas eu vou cortar. Passo aqui por dentro dessa laçadinha. E vou entrar com o meu fio verde. Bom, pessoal, aqui com o meu fio verde, então, eu vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Quem preferir pode prender lá, tá? Naquele cordão de 5 correntes. Se você for prender, prenda bem aqui no cantinho, tá? Nessa alça de 5 correntinhas aqui. Então, eu entro bem aqui no cantinho. Já tenho minha laçadinha ali na agulha. Deixa esse fiozinho aqui, eu já vou trabalhando sobre ele, já vou fazendo o arremate também. Busquei aqui o fio, passo por dentro. Meu primeiro pontinho baixo. Subo mais 2 correntinhas, altura do primeiro ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui dentro dessa alça de 5 correntes, 10 pontos altos. Então, eu volto na alça, meu segundo ponto alto, o terceiro, o quarto, o quinto. O ideal é que você trabalhe bem do ladinho um do outro, que eles não fiquem amontoados uns sobre os outros. Então, vai dando aquela puxadinha assim, olha. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5. O sexto. O sétimo. Oitavo. Aqui, meu 9º ponto alto e o 10º. E aquela sobrinha, eu já fui trabalhando sobre ela, depois é só cortar. Feito aqui 10 pontos altos, eu venho no meu bloquinho de 10 pontos baixos, eu pulo os 2 primeiro, 1, 2, e venho no terceiro, olha, faço um baixo. No próximo, o segundo ponto baixo. Não fiz correntinha aqui quando eu terminei os 10 pontos altos, porque não achei necessidade. Se o seu ponto for muito justinho, pode fazer uma correntinha, tá? Aqui no próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. E no próximo, o sexto. Eu deixo os 2 últimos também, sem estar trabalhando. Eu pulo os 2 primeiro e deixo os 2 últimos. Sem correntinha, se preferir, faça uma. Eu já laço o fio, vem no próximo cordão, 10 pontos altos. Aqui, meu 9º ponto alto e o 10º. Todos bem certinho, lado a lado, tá? Sem correntinha, vem no bloco de 10 pontos baixos, pulo os 2 primeiro, vem no terceiro, um baixo. No próximo, segundo, até completar 6. Deixando os 2 últimos também. Aqui já é o quarto, aqui o quinto e aqui o sexto. Deixando os 2 últimos e pulando os 2 primeiros. Já laço o fio, se preferir, faça uma corrente, vem na alça de 5 correntes, 10 pontos altos. Seguimos com a mesma repetição por toda a volta.
Finalizando mais uma carreira, já estou com 3 pontos baixos, lembrando sempre de pular os 2 primeiros e deixar os 2 últimos. Aqui no próximo, o meu 4º ponto baixo, aqui o 5º e aqui no próximo, o 6º. Sem correntinha, se preferir, faça uma. Vem aqui na 3ª correntinha, onde iniciamos nosso primeiro pontinho alto do nosso primeiro grupo de 10 pontos, um ponto baixíssimo. E aqui no caso, eu vou cortar o fio novamente, porque eu vou entrar com a cor cru, ok? Passo aqui por dentro da laçadinha e dou um nozinho. Bom, aqui com a minha outra cor, que é a cru, onde eu fiz toda a base, né? Eu vou pular 2 pontos de qualquer um desses grupinhos de 6 pontos baixos, tá, gente? Entre os nossos leques aqui de 10 pontos. Eu pulo os 2 primeiros, venho no próximo, ou seja, no 3º, e prendo o meu fio. Dou um nozinho, já deixo essa pequena sobrinha aqui pra mim trabalhando sobre ela. Entro no mesmo pontinho onde eu prendi o meu fio. Busco o fio e faço 2 correntinhas. Primeiro pontinho baixo. Venho no próximo, o 2º ponto baixo. Agora, teremos apenas 2 pontinhos baixos, deixando os 2 últimos e pulando os 2 primeiros. Ainda sem correntinha, e lembrando, quem preferir pode fazer uma correntinha aqui, tá? Eu laço o fio, venho no grupinho de 10 pontos altos, eu sempre vou pegar por trás do meu ponto. Eu venho com a agulha lá de trás, ó, no primeiro ponto. Passo pela frente do meu ponto, busco a laçada, venho trazendo o fio, olha, levo lá pra trás, dou aquela alongadinha pra mim trabalhar o meu ponto. É um ponto alto normal. Puxo 2 e 2. Uma correntinha. Laço o fio, venho no próximo ponto. Lá de trás, passo na frente do ponto, busco o fio, venho trazendo, levo lá pra trás, dou aquela alongada, 2º ponto alto. Uma corrente e teremos 10 pontos altos, tá? Próximo ponto, ponto alto. Sempre pegando com a agulha lá de trás, para criar essa nervurinha aqui que dá um encanto na nossa peça. Entre um ponto alto e outro, uma corrente, já é o 3º, laço, vem no próximo, lá de trás, busco o fio, ponto alto. Em todos os pontos, até completar 10 pontos. Uma corrente, aqui já é meu 9º ponto alto, sempre vindo com a agulha lá de trás, passa na frente do ponto, busco o fio, alonga. 9 pontos, uma corrente, e aqui meu último e 10º ponto. Vem com a agulha lá de trás, cuidado para não esquecer ele, que ele fica bem deitadinho aqui no cantinho, tá? Vem com a agulha lá de trás, passa na frente do ponto, busca o fio, e vem trazendo. Alonga e faz o ponto alto. 10 pontos altos. Todos com uma correntinha de intervalo entre um e outro. Sem correntinha, eu venho no bloquinho de 6 pontos baixos, pulo os 2 primeiros, venho no próximo, um baixo. No próximo, o 2º baixo. Sem correntinha, eu já laço o fio e venho no grupo de 10 pontos, olha, já de trás para frente, passo na frente do ponto, busco o fio, faço o ponto alto. Uma corrente, o 2º ponto alto, até completar 10, todos com uma correntinha de intervalo. Uma corrente, aqui meu 9º ponto alto, levo o fiozinho lá para trás, uma corrente, e o último ponto, ele fica bem escondidinho aqui no cantinho, tá? Ele fica deitadinho aqui, olha, meu 10º ponto alto. Agora, eu não faço corrente, venho no grupinho de 6 pontos, pulo os 2 primeiros, no próximo, ou seja, no 3º, um baixo, e no próximo, o 2º baixo. E sigo com a mesma repetição por toda a volta. Finalizando aqui meu último pontinho alto, sem correntinha, eu venho aqui onde iniciamos nossos 2 primeiros pontos baixos, olha, onde subimos as 2 correntinhas, eu venho no pezinho da 2ª, um ponto baixíssimo. Próxima carreira agora, gente, eu já posso vir aqui, ó, entre um ponto baixo e outro, bem no meio dele, já direto, olha, e fazer um ponto baixo para iniciar a próxima carreira. Agora sim, eu faço uma correntinha aqui, laço o fio, venho no primeiro ponto alto, também pegando por trás do ponto, venho lá de trás com a agulha, passo na frente do ponto, busco o fio,
Vou levando, dou aquela alongadinha e faço o ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto também é um ponto alto, venho por trás, passo na frente do ponto, busco o fio, um ponto alto. Uma correntinha, agora na sequência eu faço 6 pontos altos duplo. Então, eu laço o fio 2 vezes, venho no próximo ponto, um ponto alto duplo também, vindo lá de trás com a agulha, olha. Dou alongada, laço, puxo 2 cordinhas, laço, puxo 2, laço as últimas 2. Ponto alto duplo, já é o primeiro, vamos fazer uma sequência de 6, tá? Uma corrente, laço o fio 2 vezes, vem no próximo. Lá de trás, ponto alto duplo. Uma corrente, laço 2 vezes, aqui meu terceiro ponto alto duplo. Uma corrente, laço o fio 2 vezes, no próximo, o meu quarto ponto alto duplo. Uma corrente, no próximo, quinto. Uma corrente, no próximo, o sexto ponto alto duplo, 2 laçadas. Uma corrente, me sobraram 2 pontos. Nesses últimos 2, eu faço ponto alto normal, somente uma laçada. Mas pegando por trás do ponto ainda, tá? Pra continuar esse efeito aqui. Uma corrente, uma laçada, meu último ponto. 10 pontos altos, ou seja, aqui no início 2 pontos altos normais, 6 pontos altos duplo e mais 2 aqui. Ponto alto normal no final, total de 10 pontos, uma correntinha, quem preferir não precisa fazer, tá? Venho entre um ponto baixo e outro, bem no meio deles, olha, um ponto baixo. Uma corrente, vamos repetir tudo novamente, o mesmo procedimento. Laço o fio só uma vez, venho por trás do primeiro ponto, faço um ponto alto, levando o fio lá para trás. Uma corrente, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, agora uma sequência de 6 pontos altos duplo, dou 2 laçadas, venho no próximo ponto, ponto alto duplo. Uma corrente, aqui o segundo. Aqui meu sexto ponto alto duplo, 2 laçadas no fio. Uma corrente, me sobrou 2 pontos, agora é uma laçada só. Um ponto alto normal. Uma corrente e meu último ponto alto. Faço uma correntinha, ponto baixo entre um ponto baixo e outro e sigo a mesma repetição por toda a volta. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, fiz aqui meu último ponto alto, faço uma corrente, e aqui, olha, deveríamos fazer um ponto baixo, entre um baixo e outro, mas a gente já tem aquele primeiro pontinho baixo da carreira, então, eu venho no pontinho baixo e faço um baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar a nossa última carreira. Eu tenho aqui o primeiro e o segundo ponto alto normal, depois a sequência de 6 pontos altos duplo. Eu já vou direto, gente, olha, entre o primeiro e o segundo, nesse cordão aqui de uma corrente, olha, já vou direto daqui onde eu fiz o baixo. Entre o primeiro e o segundo ponto alto e faço 2 pontos baixos aqui dentro, 1 e 2, para não repuxar o meu trabalho, tá? Venho no próximo intervalo, um ponto baixo e faço um ponto picô, 3 correntes. Volto nas 2 cordinhas do ponto baixo e prendo com ponto baixo. Próximo intervalo, ponto baixo. Também faço um picô de 3 correntes. Volto nas 2 cordinhas, ponto baixo. Mais uma vez, próximo intervalo, ponto baixo. 3 correntes. Volto nas 2 cordinhas do ponto baixo e prendo com ponto baixo. Fiquei aqui com 3 pontos picô. Próximo intervalo, ponto baixo, porém, agora eu faço um picô de 5 correntes, para ficar bem centralizado, formando esse biquinho aqui, tá?
Então, eu faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Mesmo procedimento, volto nas 2 cordinhas do ponto baixo e prendo com um baixo. Agora, aqui do outro lado do nosso leque, devemos ter também 3 picôzinhos. Então, eu venho aqui no próximo intervalo um baixo, 3 correntes, prendo com ponto baixo. Próximo intervalo um baixo, 3 correntes, volto nas 2 cordinhas, prendo com ponto baixo. Já é meu segundo picô. Próximo intervalo, ponto baixo e 3 correntes. Prendo com ponto baixo, já tem 3 picô desse lado também, olha. 3 aqui, um maior e 3 aqui. E aqui é o meu último intervalo entre os 2 pontos altos. Aqui eu faço 2 pontos baixos, exatamente igual iniciamos. Ok? E essa será a nossa repetição por toda a volta. Aqui eu não faço correntinha para passar para o meu próximo leque, mas quem preferir pode fazer. Eu já vou direto entre o primeiro e o segundo ponto alto. Ó, direto, faço 2 pontos baixos, 1 e 2. E quem preferir, faça a correntinha aqui, tá? Venho no próximo, repito tudo novamente. Um ponto baixo, picô de 3 correntes. No próximo, um ponto baixo, picô de 3 correntes. Aqui no próximo, um baixo, 3 correntes, prendo com ponto baixo. Agora, já no próximo, olha, depois que eu fiz 3, no próximo é um baixo e 5 correntes. Volto aqui nas 2 cordinhas do ponto baixo e prendo. Na sequência, eu faço os outros 3. Ponto baixo, 3 correntes. Próximo espaço, ponto baixo, 3 correntes. Próximo espaço, ponto baixo, 3 correntes. Meu último picô aqui desse outro lado. Sempre assim, tá? 3 picô aqui, um maior e 3 aqui. Meu último intervalo, entre os 2 últimos pontos, eu faço 2 pontos baixos. Se preferir, faça uma correntinha agora para passar para o próximo leque e repita tudo novamente, por toda a volta. Finalizando aqui, então, a minha carreira, fiz aqui meus últimos 2 pontinhos baixos. E aqui, gente, olha, já foi onde nós iniciamos, com 2 pontos baixos iniciais. Eu venho no primeiro ponto baixo, pegando nas 2 cordinhas do ponto, e finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui podemos cortar e fazer o nosso arremate. Deixo uma pequena sobrinha, dou um nozinho, levo esse fiozinho lá para o lado avesso da minha peça. Divido em 2 partes aqui esse fio, venho passando e dou um nozinho, tá? Agora, nós vamos fazer a nossa florzinha, que é bem simplesinho e bem rápido também de ser confeccionada, tá bom? Bom, para fazer aqui a nossa florzinha, vou usar o fio charme, que eu passei para vocês a cor no início do vídeo. Lembrando, quem preferir pode fazer com parroco multicolor, tranquilo. Antes de iniciar o círculo mágico, eu vou deixar uma pequena sobrinha, porque eu já vou usar essa sobrinha para aplicação da pérola e costurar aqui também na minha peça. Mas quem preferir pode colocar esse pedacinho de fio depois, tá? Olha, eu vou envolver assim 2 dedos, o fio que vem do novelo eu deixo pra cima e apoio aqui, ó, no terceiro dedo, tá? E se você tem dificuldade em fazer o círculo mágico, pode iniciar com 6 correntinhas que dá certo. Entro por baixo desse fio. Busco o fio que vem do novelo, olha, já torço aqui e prendo. Não conto esse primeiro pontinho como meu primeiro ponto baixo, foi só para prender aqui no círculo. Agora sim, eu entro aqui no círculo, o meu primeiro ponto baixo. Vou trabalhar 12 pontos baixos aqui dentro. Volto no círculo, o segundo ponto baixo, o terceiro. E aqui, meu 12º ponto baixo. Dou uma alongadinha, vou puxar aquele fiozinho que eu deixei sobrando, que foi uma sobra até maior, pra mim fazer a aplicação da pérola. Deixa bem fechadinha, tá, gente? Retomo aqui o trabalho,
Fica bem delicadinho mesmo, trabalhando com fio charme. Eu achei que deu um encanto na peça. Mas quem preferir pode fazer com fio 6, barroco Max Color, que dá certo. Barroco Multicolor também. Bom, vou finalizar, olha, com um ponto baixíssimo aqui sobre o meu primeiro ponto baixo trabalhado. Busco o fio e passo por dentro. Vou subir aqui 3 correntes. Vou dar 2 laçadas no fio, venho no próximo ponto baixo, no do lado, e trabalho 3 ponto alto duplo. Alongo, busco o fio, passo por 2 laçadas, busco 2 laçadas, busco o fio, as últimas 2 laçadas. Primeiro ponto alto duplo. Laço 2 vezes, volto no mesmo ponto, mais um ponto alto duplo. Sempre tirando de 2 em 2 laçadas. Laço 2 vezes, volto ainda no mesmo ponto, terceiro ponto alto duplo. Feito isso, eu faço novamente 3 correntes, venho no próximo ponto baixo, no do lado, tá, gente? Sempre no do lado, olha. Um ponto baixo. Então, eu já fiz aqui a minha primeira pétala. Teremos 6 pétalas iguais a esta. Subo 3 correntes já daqui. Laço o fio 2 vezes, venho no próximo pontinho baixo do lado, um ponto alto duplo. Laço 2 vezes, volto no mesmo ponto, o segundo ponto alto duplo. Laço 2 vezes, volto no mesmo ponto, o terceiro ponto alto duplo. Faço 3 correntes. Venho no ponto baixo do lado e prendo com o ponto baixo. Já foi aqui a minha segunda pétala. E assim seguimos por toda a volta. Vou iniciar agora a terceira pétala. Subo 3 correntes, laço o fio 2 vezes, venho no próximo ponto baixo e faço 3 pontos altos duplos no mesmo ponto. O primeiro, o segundo e o terceiro. Já é aqui a minha terceira pétala. Para concluir, 3 correntes, venho no próximo pontinho baixo e prendo com ponto baixo. Então, os 12 pontos dá certinho para 6 pétalas. Eu já fiz 3 juntinho com vocês, vou concluir as outras 3. Concluindo aqui a minha última pétala, último ponto alto duplo, o terceiro. Faço 3 correntes. E venho aqui, ó, no mesmo pontinho aonde eu iniciei as 3 correntinhas da primeira pétala. Faço um baixíssimo. Feito aqui o ponto baixíssimo, podemos cortar o fio e fazer o arremate. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem simplesinho, gente. Aqui apenas um pedacinho sobrando. Passo por dentro dessa laçadinha onde eu finalizei com baixíssimo e puxo. Dou um nozinho. Trago esse fiozinho aqui para o lado avesso, bem passando, olha, nos pontinhos da pétala mesmo. Como eu vou costurar e colar ali na minha peça, não precisa dar nozinho aqui na parte de trás, tá? É só esconder aqui um pouquinho o excesso e cortar. Ó. Cortamos aqui. Esse excesso eu já vou colocar na agulha. Para fazer a costura, já tenho uma aqui adiantada, na agulha também, olha. Eu sempre deixo essa sobrinha, já coloquei aqui na agulha. Eu vou pegar a minha pérola. A pérola bem delicadinha. Antes de colocar ali na agulha, eu vou levar a agulha lá para o lado da frente. Bem aqui, sempre no miolinho da minha flor, tá? Saio com a agulha aqui, olha, na frente. Agora sim, eu coloco a pérola bem delicadinha. Coloquei aqui a pérola, eu volto com a agulha no sentido contrário, lá para o lado avesso novamente. Pronto, já prendi aqui a pérola no miolinho da flor. Tem esse fiozinho aqui que eu passei pro outro lado, passo com a agulha, dou nozinho. Dei aqui o nozinho. Agora, esse mesmo excesso, eu vou costurar lá na minha peça.
Gente, olha só, quem preferir pode só colar, quem preferir pode só costurar. Aonde que eu venho fazendo as aplicações? Bem aqui onde que a gente tem aqueles 10 pontos baixos, entre um leque e outro. Eu procuro pegar nesses 2 pontinhos baixos aqui, ó. É a posição que eu achei que ficou bem bacana, quando eu coloco o prato, as flores ficam bem visível. Ó, entro com a agulha, a flor vem vindo, ó. Pronto. Passo novamente nos mesmos 2 pontinhos, dou uns 3 pontinhos aqui, ó. Venho, pego aqui um pouquinho no miolinho da flor também, pra ficar bem firme, bem resistente. Somente aqui no miolinho da flor eu venho passando. Uma costura normal. Assim não tem perigo de soltar, ó, dou um nozinho passando aqui por dentro. São 12 flores, tá, gente, no total. Quem preferir, pode colocar uma só ou duas, uma de cada lado. Pode deixar sem flores também, como eu citei lá no início do vídeo. Vai do gosto de cada um. Pode usar sobrinhas, colocar florzinhas coloridas aí, com muitas sobrinhas que a gente sempre tem aí parada em casa. Vai ficar uma peça bem alegre, bem bonita. Bom, prontinho. Agora, o que que eu faço? Todas as flores serão aplicadas nessa mesma posição. Pegando esses 2 pontinhos, elas vão ficar todas na mesma posição. Eu não gosto de colar a flor totalmente todas as pétalas, nesse caso dessa peça, porque eu quero que tenha vida a minha peça. Então, eu vou vir com a cola quente agora, ó, todas aqui estão costuradas já, ó. Do jeitinho que eu passei ali pra vocês, todas estão as 12. Só que agora eu venho com a cola quente, não se preocupa, não solta também. Se quiser só colar com cola quente, tá ok, não vai soltar. Mas eu venho dando um pinguinho aqui pra fixar essa parte e um pinguinho aqui na parte de cima pra fixar aqui. Aqui eu deixo solto, pra dar uma vida, né? A minha peça, as florzinhas, se elas ficaram muito assim coladas, fica muito artificial. Então, acho que fica mais bacana, mas vai do gosto de cada um também. Então, eu vou dar um pinguinho de cola aqui e já venho finalizando com vocês. Bom, gente, olha, eu uso essa pistola aqui, ela é profissional, tá? É aquela maior, não é menor que a de uso escolar. Ela tem aqui 127, 220 volts, 55 watts, tá bom? Passando tudo certinho pra vocês, olha. E você encontra tudo lá no site do Armarinho São José, inclusive o refil aqui da cola quente, tá bom? Envia para todo o Brasil. Já estou colando aqui, olha, eu pego essa partinha de baixo, só numa pétala aqui, dou um pinguinho, ó, e encosto. Venho aqui na parte de cima, também pego só nessa partinha, dou um pinguinho aqui da cola, e pronto, encosto lá. Ela é ótima essa daqui, gente, esquenta muito. E aqui eu deixo soltinho, pra dar tipo uma vida aqui na minha peça, tá joia? Bom, gente, prontinho, já finalizei aqui, já colei minhas florzinhas, conforme eu expliquei pra vocês. Essas partinhas aqui eu deixo solta, colo somente aqui. Não se preocupe que não solte, mas quem preferir pode só costurar. Eu costurei e colei também pra ficar bem mais firme. Lá da avesso da nossa peça fica assim, olha, não fica parecendo cola, nada. Eu espero que vocês tenham gostado. O porta-guardanapo já tem tudo disponível aqui no canal. Vai estar tudo aparecendo aqui no finalzinho do vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, vou pedir pra você deixar o seu like, que me ajuda muito na divulgação do meu canal. E assim o YouTube entende que você quer receber notificações de mais vídeo aqui do canal. Muito obrigada pelo carinho. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!